Maravilha, meninos. Nosso segundo bloco aqui, nossa segunda aula, nosso segundo bate-papo sobre as questões do Revalida, que, como a gente já conversou, foram questões selecionadas assim com muito carinho, com muita atenção, depois de uma revisão estatística aí das questões que mais apareceram nos últimos anos, tanto na UFMT quanto no INEP, na prova nacional. A gente selecionou questões para vocês, para a gente bater papo e ter, assim, a cereja do bolo nesses vídeos com vocês. Maravilha? Hoje, eu quero começar com uma questão de sangramento. E aqui, olha, o SAMU trouxe paciente ali, 19 anos, com 9 semaninhas, com queixa de sangramento vaginal intenso. Sangramento na gravidez. Meninos, é questão garantida na prova de vocês. É uma questão muito frequente, todos os anos, todas as provas do Revalida tem questão de sangramento. E aqui é um sangramento com 9 semanas, sangramento ali, primeira metade da gravidez, hipocorada, pressão normal, frequência cardíaca um pouquinho aumentada, mas na gravidez já altera um pouquinho mesmo, útero intrapélvico, aumento de volume, colo amolecido, 1 centímetro de dilatação, sangramento vaginal ativo, saída de restos ovulares, saindo material. A paciente foi encaminhada para atendimento hospitalar, e aí a questão queria diagnóstico e a conduta. Primeira coisa, menos de 20 semanas, sangrando, com cólica, a gente vai raciocinar a princípio num abortamento. E aí quando a gente raciocina com abortamento, que é mesmo a causa mais comum de sangramento com menos de 20 semanas de gravidez, a gente separa os abortamentos em 6 apresentações clínicas. Existem 6 formas clínicas de abortamento. O incompleto, o inevitável, o infectado, o completo, a ameaça e o retido. Meninos, cada um tem uma característica bem peculiar, cada um tem uma palavra-chave, tem um dado-chave que faz com que vocês marquem um incompleto, ou o inevitável, ou completo, ou ameaça. E é isso aqui nesse bate-papo rápido, só para você entender a essência do abortamento, a essência das questões sobre abortamento. Então, primeira coisa, quando a gente fala cólica e sangramento com menos de 20 semanas, a hipótese principal, a princípio, a não ser que a prova te mostre o contrário, é um abortamento. Quando a gente raciocina com abortamento incompleto, as questões, olha o nome, incompleto, saiu alguma coisa, mas não completou, não saiu tudo. Saiu uma parte, mas não saiu tudo. Então o útero, como é que vocês acham que estará? Como é que está um útero num abortamento incompleto? Menor do que o esperado, não é isso? Útero menor do que o esperado para a idade gestacional. Às vezes a paciente lá com 12 semanas, mas o útero compatível para 8. E a banca vai dizer que o útero é menor do que o esperado. O colo está aberto, provando para a gente que alguma coisa já saiu. Não saiu tudo, por isso que o colo permanece aberto. E às vezes a banca reforça, como a questão que eu acabei de mostrar, presença de restos, material, restos ovulares. E aí, indiscutivelmente, é uma questão de abortamento incompleto. Uma outra forma é apresentar uma ultrassonografia com endométrio heterogêneo, ecos amorfos. Isso sugere para a gente que tem material acima ali de 15, 20 milímetros de endométrio. Agora, quando a questão é de abortamento inevitável, olha o nome, gente, inevitável. Não aconteceu, mas não tem como evitar. Então, no inevitável, o útero é compatível com o esperado para a idade gestacional. Compatível. A banca vai falar ali, uma gravidez de 12 semanas, mais ou menos, e o útero aqui, batendo na sínfise púbica, que é mais ou menos para 12 semanas. Só que o colo está aberto com cólica e sangramento. Então é inevitável. A cólica indica ali, que o útero iniciou o processo do abortamento, vai tentar eliminar. Como ainda não saiu o embrião, como ainda tem embrião lá dentro, o útero é compatível com o esperado para a idade gestacional, mas é inevitável. Nessa fase, gente, o inevitável, nem sempre a questão reflete absolutamente a prática, mas o inevitável normalmente tem bastante cólica e bastante sangramento. Por quê? Está no início do processo de eliminação. E o colo aberto, com cólica e sangramento, é a prova de que não tem como parar esse processo. Agora, quando a gente fala do infectado, gente, a banca vai falar cólica e sangramento com febre, leucocitose, com dor abdominal. Então, cólica e sangramento que tem febre,
que tem leucocitose com desvio à esquerda, que tem aumento de VHS, aumento de PCR, que tem história, às vezes, de manipulação intrauterina. Gente, às vezes vai falar para vocês que a paciente realizou um abortamento clandestino, uma manipulação inadequada, indevida desse útero, pode ter favorecido uma infecção. Ou, às vezes, é até um abortamento incompleto que infectou. Mas, enfim, vai ter clínica de infecção. Febre, dor abdominal, lóquios ali, ó, sangramento, pio sanguinolento, pus junto com sangue, odor fétido. E aí vocês vão entender que tem infecção. O que a gente vai fazer? Além de proceder o esvaziamento uterino, que tem que ser feito no incompleto, que tem que ser feito no inevitável, vai ter que esvaziar, no infectado a gente acrescenta antibiótico de largo espectro. A gente faz uma cobertura para gram positivo, gram negativo, aeróbios, anaeróbios. A gente faz uma cobertura mais completa, porque a infecção geralmente é polimicrobiana. Agora, quando a gente bate um papo sobre abortamento completo, no completo, tudo que saiu, tudo que tinha que sair, já saiu. Já saiu tudo. Normalmente, inclusive, a cólica e o sangramento reduzem. A cólica e o sangramento agora ficam leves. A paciente fala que já teve muito sangramento. Ela fala pra gente que já sangrou muito, que teve muita cólica, mas agora diminuiu. Aí a gente vai examinar o útero menor do que o esperado. O útero já pequeno para a idade gestacional. Por quê? Porque já saiu o que tinha que sair. Como a gente sabe que tudo que tinha que sair já saiu? Colo fechado. O colo fechado dá a ideia de que realmente, com esse útero menor do que o esperado, essa paciente, inclusive, os sinais e sintomas de gravidez já começam a passar. Ela fala que, engraçado, meu enjoo melhorou. Engraçado que minha mama não está tão túrgida. Os sinais e sintomas de gravidez também vão desaparecendo. Com um útero menor do que o esperado, ela já teve passado de muita cólica e muito sangramento, que agora diminuíram, e o colo já fechado, deve ter saído tudo. A gente faz a ultrassonografia e a gente confirma que o endométrio está ali abaixo de 15 milímetros, pouco material, não tem nada. Agora, a diferença para a ameaça, gente, a ameaça foi só um susto, não concretizou. Então, na ameaça de abortamento, o útero é compatível com a idade gestacional, o embrião está vivo, útero compatível com a idade gestacional, embrião vivo, colo fechado. Se o colo tivesse aberto, era inevitável. Agora, com esse colo aqui, ó, ainda fechado, é um indício de que não aconteceu o processo do abortamento. E não vai acontecer porque é uma ameaça. Fica de olho. Algumas vezes a ameaça evolui para o inevitável e o colo abre, mas nesse momento não. E a diferença da ameaça para o retido é simplesmente o colo fechado no retido com feto morto. O colo fechado no retido aqui, ó, com feto morto lá dentro, significa retido, morreu e não saiu. Vamos botar para fora. A gente vai estimular a saída desse feto que está morto. Pode até dar um tempinho ali, umas 4 semanas, para ver se sai sozinho? Pode. Não pode passar muito além disso, risco de infecção, risco de coagulopatia. Então, um abortamento retido, você pode até guardar que o retido é de risco. O retido é de risco. Tem risco de infecção e tem risco de coagulopatia. A gente não deixa passar muito mais de 4 semanas. Sim, a mulher quer uma conduta expectante, quer aguardar, não mais do que 4 semanas. Ou, imediatamente, entra com misoprostol, que abre um pouquinho o colo, e a gente já procede ao esvaziamento. Se tiver menos de 20 semanas, perdão, menos de 12 semanas, se for um abortamento precoce retido, menos de 12 semanas, pode inclusive já fazer a MIU. Não precisa nem esperar o feto sair. Mais de 12 semanas, o feto tem que ser expelido, tem que sair primeiro, para depois avaliar, inclusive, a necessidade ou não de curetar, de completar o esvaziamento. Mas mais de 12 semanas, esse retido, você não pode meter uma cureta ou uma MIU, a aspiração manual intrauterina, com feto lá dentro. Mais de 12 semanas, não. Até 12, poderia. Beleza? Olha a questão agora. E acha a alternativa para mim. Vamos aproveitar para a gente treinar. Vamos estudar junto. Aqui. 9 semanas. Sangramento e cólica. Até provar o contrário, é um abortamento. Colo. Que abortamento que é esse? Olha, colo amolecido. Sangramento ativo com saída de restos ovulares. Sai resto.
sai material, está saindo o resto. É o incompleto. Como a gente procede no abortamento incompleto? Vamos completá-lo. Estabiliza a paciente, porque ela sangrou e está sangrando bastante. Vamos estabilizar a parte hemodinâmica. Meninos, é questão de GO, mas é uma questão de medicina. Então, tem que estabilizar a paciente, estabiliza a parte hemodinâmica, avalia a incompatibilidade RH, que essa paciente está sangrando. A questão não discutiu isso, mas você tem que, numa prova prática, lembrar disso. Qualquer sangramento na gravidez, avaliar a sensibilização, incompatibilidade RH e cureta. Ou, já que tem menos de 12 semanas, tivesse AMIU, aspiração manual intrauterina, AMIU, beleza? Tudo bem. Aqui não tem nem o inevitável para confundir. Porque a diferença do incompleto para o inevitável seria o colo aberto, só que no inevitável, é inevitável, mas ainda não aconteceu. O útero compatível e o embrião estaria lá dentro ainda. No incompleto, a gente já tem material que saiu, prova aqui, ó, os restos saindo. Maravilha. Lembra que a ameaça de abortamento, o abortamento completo, são situações onde o colo está fechado. E o infectado não tem nada para a gente pensar em infecção aqui na nossa questão. Maravilha? Vamos aproveitar aqui, ó, e vamos ver mais uma questãozinha? Ó, se a gente olhasse uma questão de doença trofoblástica, qual seria a nossa questão? Ó, imagina, sangramento agora de repetição, então sangramento agora que não é súbito e ou tudo ou nada, ou acaba de expelir o feto, ou vai parar e vai ser só uma ameaça. Não, aqui na doença trofoblástica, a questão traria uma história de sangramento de repetição numa mulher que até tem pouca cólica, o sangramento na doença trofoblástica nem tem muita cólica, e a questão mostraria pra gente que o útero, isso é clássico, o útero é muito maior do que o esperado para a idade gestacional. A questão fala que o paciente, por exemplo, com 10, 12 semanas, o útero estaria na sínfise púbica, mas o útero, na verdade, está na cicatriz umbilical, que é para 18, 20 semanas. Então, um útero muito maior do que o esperado. Vai falar para a gente também de saída de vesícula. E se colocar um sangramento com menos de 20 semanas saindo vesícula, acabou, isso é doença trofoblástica. É a degeneração do trofoblasto. É o trofoblasto ali ó, com degeneração hidrópica. É vesícula que vai sair. Vesícula, hidro, de água. Hidrópica. Útero maior do que o esperado. Então, útero hiperêmese, náusea e vômito que leva a distúrbio hidroeletrolítico, a perda de peso, hiperêmese, hipertireoidismo. Então pode guardar assim, a doença trofoblástica é tumor. Então é um sangramento hiper, é um sangramento de repetição, é um útero hiper, ok? Útero maior do que o esperado, hiperêmese, hipertireoidismo, até pré-eclâmpsia precoce, até uma hipertensão precoce ali, ó, da gestação, até uma doença hipertensiva específica da gravidez com menos de 20 semanas, que é bizarro, que é raro. Pode ser doença trofoblástica. E aí, o ultrassom pode olhar, pode identificar a vesícula como imagem em nevasca ou em flocos de neve, ou tempestade de neve, ok? Seria um achado ultrassonográfico. Como proceder? Qual que seria o nosso tratamento? Qual que seria a nossa conduta? Sem mistério, esvaziamento. Então a gente faz o esvaziamento, geralmente com uma aspiração elétrica, uma vácuo-aspiração elétrica. Se o útero não estiver tão aumentado, poderia fazer até uma vácuo-aspiração mesmo manual, a AMIU, mais comum é a aspiração elétrica, a vácuo-aspiração elétrica, e envia o material para histopatológico. Então a gente procede ao esvaziamento uterino, isso é tumor, isso é doença trofoblástica, é tumor. Manda para o histopatológico, manda para o patologista, pede o histopatológico, para a gente poder identificar, inclusive, se é uma mola completa, se é mola completa e é, portanto, benigna, mola datiforme, se é benigna, ou é uma mola parcial, que é a benigna, mas é aquela, lembra, triploide, ou não, ou já é neoplasia trofoblástica. É o histopatológico que vai definir isso para a gente. E não adianta esvaziar e acabou, porque o teu tratamento numa questão de doença trofoblástica, de mola, não encerra com esvaziamento uterino, porque pode malignizar. Como a gente acompanha malignização
Como a gente acompanha critério de cura da doença trofoblástica? O segmento é com beta-HCG. Tudo bem? O controle de uma doença trofoblástica da gestação, o controle de uma doença que é um tumor da gravidez, é feito com marcador da gravidez. Então, beta-HCG. O que a gente espera? Que o beta-HCG fique negativo, vai acompanhando. A gente acompanha ou com beta-HCG semanal, tem autor que fala em beta-HCG quinzenal, a maioria fala em beta-HCG semanal, até atingir 3 negativos, depois mensal por 6 meses. E aí, beleza. Se o beta-HCG, ao invés de cair, começar a subir, ou você titulou o beta-HCG e em várias titulações ele permanece ali, ó, estável, tá errado, tem que cair. Se ele subir ou permanecer estável em várias titulações, ou se essa paciente, mais de 6 meses, ainda persiste com beta-HCG positivo, ou ela tem metástase mais comum é pulmonar, beleza, é a neoplasia, então a gente não está falando, se tiver critério de malignização, passa a ser chamada de neoplasia trofoblástica, e aí a maligna mais comum é a mola invasora. Aí a gente vai ver quimioterapia. Tudo bem? Maravilha? Então percebam que não é só cólica e sangramento. A questão de doença trofoblástica mostra bizarrice. É tumor, útero hiperêmese, hipertiroidismo, tudo bem? Saia vesícula, pode fazer cisto tecaluteínico gigante, inclusive bilateral, assusta, mas não mexe no anexo, vai regredir. E quando que a gente vai pensar que esse sangramento é por gravidez ectópica? Fazendo um diagnóstico diferencial. Gravidez ectópica pode, inclusive, nem ter sangramento vaginal. Cuidado com isso. Gravidez ectópica, o clássico da gravidez ectópica é mostrar ou um sangramento vaginal discreto, pequeno ou ausente. Então, como é que vocês vão raciocinar com gravidez ectópica? Um atraso menstrual, mulher que tem um atraso menstrual e não tem saco gestacional com mais de 4 semanas de atraso. Espera aí, mais de 4 semanas ali de idade gestacional e não tem saco gestacional dentro do útero, começa a acender a luzinha de alerta. Aí a gente correlaciona também com beta-HCG. Beta-HCG acima de 1.500, 1.500 a 2.000, beta-HCG acima de 1.500 ou acima de 2.000, sem saco gestacional dentro do útero, procura porque ele está do lado de fora. Então, de alguma forma, o enunciado vai traduzir para vocês que essa gravidez não está dentro do útero. Ou pelo tempo de atraso superior a 4 semanas e nada dentro do útero, com 4 semaninhas, o ultrassom transvaginal tem que mostrar saco gestacional dentro do útero. 4 semanas e não tem saco gestacional dentro do útero, ou beta-HCG acima de 1.500, 2.000 e não tem saco gestacional dentro do útero, a gente está raciocinando com gravidez ectópica. Procure uma imagem. Por que eu estou dizendo aqui para vocês imagem anexial? Vinícius, por que imagem anexial? Meninos, porque a gravidez ectópica mais comum é na trompa, é tubária, 97, 98% das vezes. Tudo bem? E aí, na hora que a gente confirmou, é uma gravidez ectópica, nem sempre eu preciso ir para a cirurgia. Não. Uma gravidez ectópica, uma gravidez tubária, que é a clássica, região ampular da trompa, é o mais comum, a gente pode, inclusive, fazer um tratamento clínico com metotrexate. Quando a gente faz um tratamento clínico com metotrexate? Quando a paciente quiser preservar a trompa, a mulher ainda quer ter filho, e tem que estar íntegra. Esse critério aqui é legal para vocês imediatamente excluírem um tratamento clínico se a ectópica estiver rota. Ectópica rota é igual a retirar a trompa. Rota retira a trompa. Se já rompeu, essa trompa não presta mais nem para ter filho. É uma trompa muito distorcida. Então, nunca discuta na questão tratamento clínico, conduta conservadora, uma mulher que a trompa rompeu. Essa trompa sai fora. E aquela paciente que quer preservar a trompa, preenche critérios para preservar a trompa. Gravidez ectópica inicial, menos de 3,5, 4 centímetros, beta-HCG abaixo de 5.000. Essa paciente aqui, idealmente, o batimento cardíaco fetal negativo, mostrando que está no iniciozinho. Ela preenche critérios para fazer tratamento clínico, beleza.
tenta com metotrexate. Tentou com metotrexate, não deu certo e a ectópica ainda está íntegra, aí, ainda íntegra, e o tratamento clínico não surtiu efeito, não resolveu, às vezes o metotrexate não dá certo, tem que acompanhar. Com o que acompanha o tratamento clínico com metotrexate? Metotrexate, vocês vão acompanhar aqui com que marcador de gravidez? O beta-HCG também, gente. Para ver se está dando certo, o beta-HCG tem que cair. Não deu certo, ectópica ainda íntegra, pode tentar um tratamento cirúrgico mais conservador. O que é um cirúrgico conservador? É quando a gente faz salpingostomia, uma ostomia, abre ali a trompa, faz só uma abertura nessa trompa. Isso é uma salpingostomia. Agora, se não der certo, a gente faz o cirúrgico radical. Aí é retirar a trompa. Principalmente para quem? Todas as vezes que a ectópica romper, rompeu a trompa, a gente vai retirar fora essa trompa. Tudo bem? Ectópica rota é igual a retirar a trompa. Ectópica rota é igual a retirar a trompa. Maravilha. Beleza.